Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta segunda-feira, já com a presença da Seleção Brasileira em Porto Alegre. Já realizou o primeiro treino hoje no campo de treinamentos do Grêmio. Realiza um mais amanhã com todo o elenco já formado no Beira-Rio. E depois se prepara para o jogo contra o Equador. Ou seja, Seleção Brasileira já está aqui nos pagos. Daqui a pouquinho tem Campeonato Brasileiro. Curitiba recebe o Vitória. E a situação envolve também o São Paulo. São Paulo, que acabou tomando 4-2 do Palmeiras, está numa posição terrível na tabela de classificação e pode cair mais uma posição se o Vitória ganhar do Curitiba. Como o jogo é na capital paranaense, esta não é uma tendência. Agora, é a situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para mim, o melhor resultado para o São Paulo é uma vitória do Vitória da Bahia, fora de casa, puxando o Curitiba, deixando com os mesmos 26 pontos. Porque se o Curitiba ganha o jogo, é um parceirinho a menos lá embaixo. Que o Curitiba começa a se distanciar, vai a 29, e o que se pressupõe é que com 45 não caia. O São Paulo tem 23 pontos, precisa de mais 22. Ainda vai jogar 48 pontos, mais 16 rodadas, mas tem que começar a produzir resultados de 3 em 3 pontos, senão só o Hernani se matando dentro de campo não vai resolver o problema do São Paulo. E o Prato, que se lesionou feio no clássico contra o Palmeiras, já postou vídeos, já está bem, já se recupera o centroavante artilheiro, o argentino Prato. Por falar em argentino, nesse meio de semana também tem Uruguai contra a Argentina. Um dos grandes clássicos do planeta, uma das grandes rivalidades, e o Uruguai pode ajudar a puxar ainda mais para baixo a Argentina, que está na 5ª colocação, lutando desesperadamente para pelo menos permanecer ali na repescagem, na linha de ainda poder buscar uma vaga para a Copa do Mundo da Rússia. O Grêmio esteve em 4 países para conversar sobre uma possível venda do Luan. Como se sabe, a janela para os principais países da Europa fecha na próxima quinta-feira. Ou seja, fim do mês, ou o Luan sai, ou então vai ter que renovar com o Grêmio, ou vai para outros lugares que fechem a janela depois, mas aí, com certeza, por menos dinheiro. É uma situação periclitante essa do Luan, que parece que está cozinhando o Grêmio, né? Parece mesmo que não quer renovar o seu contrato para ter toda a dinheirama na mão no final do ano, não, em março do ano que vem. Porque em março do ano que vem, para quem não sabe, o Luan poderá assinar um pré-contrato contra quem bem entender. Hoje pela manhã, Miller Bolanhos e Jeromel treinaram. O Jeromel, a tendência é que não jogue ainda contra o Sport Recife, e o Bolanhos está apenas retomando as atividades, mas a tendência é que saia do Grêmio. Já falou que não tem mais ambiente para ficar em Porto Alegre, depois de tudo isso que já rolou aí nas redes sociais e tudo que já se disse a respeito do comportamento extra-campo do Bolanhos, que parece não ter mais lesão alguma, porque agora consegue treinar. E em relação ao Jeromel, o prazo previsto é que ele volte a jogar no dia 7 de setembro, aliás, voltaria justamente na decisão da Copa do Brasil, se o Grêmio lá tivesse chegado, onde vão se defrontar Cruzeiro e Flamengo. Mas o Grêmio agora terá 2 jogos para se aprumar no Campeonato Brasileiro, contra o Sport Recife em casa, depois no Rio contra o Vasco da Gama, antes da decisão na Libertadores da América contra o Botafogo. O primeiro jogo decisivo é no Rio e o Grêmio decide a vaga aqui em Porto Alegre. O time contra o Cruzeiro é o de transição, inclusive o técnico, que é o Felipe Endres. O Grêmio joga no dia 30, às 9h45, no Mineirão, contra o Cruzeiro pela Primeira Liga, enquanto que o Internacional joga às 19h30 do mesmo dia 30, no estádio Beira-Rio contra o Atlético Mineiro. O Internacional volta a jogar contra o Juventude no dia 9 em Caxias do Sul. Daqui a 5 rodadas o Internacional pega o América Mineiro. O Inter, que ao vencer o Paysandu na última sexta-feira,
assumiu a liderança isolada da competição, tem 42 pontos o Internacional e, pelos meus cálculos, que eu sempre mantive o mesmo número, com 60 pontos, o quarto colocado vai subir. Então, o Internacional precisará fazer mais 18 pontos para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2018. Se quiser ser campeão, o Internacional terá que fazer mais 28 pontos, o que é bem possível. Não sei se provável, depende do desempenho do Internacional. E o que se diz agora é que o Guto Ferreira, classificando o Internacional de volta para a divisão de honra do futebol brasileiro, já tem a renovação automática por mais 6 meses do seu contrato. Em relação ainda ao mercado da bola, Dunga está indo para o Xangai Shenhua, lá da China. O detentor dos direitos federativos de Carlitos Tevez, que recebe o maior salário do mundo. Bem, então, confirmando, daqui a pouco tem Coritiba e Vitória, os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Corinthians 50, Grêmio 40, Santos 38, Palmeiras 36, Flamengo 35, Cruzeiro e Botafogo 31, o Botafogo nos critérios é o 7º. Para pegar só os 4 que estariam caindo, Avaí 25, São Paulo 23, Vitória 22, Atlético Goianiense 18, se salvando Chapecoense com 25, Coritiba e Bahia com 26. Na Série B, o Internacional lidera com 42, o América tem 41, Vila Nova tem 38, o Paraná tem 37, e aí vem o Ceará tem 37, aí vem o Paraná e o Juventude com 34, ou seja, o Inter já livrou 8 pontos do 5º e do 6º colocados. Lá embaixo, caindo, Figueirense com 24, Santa Cruz com 23, Náutico com 17, ABC com 16. O primeiro que está escapando é o Goiás, com 25, que demitiu o Argel, saiu o presidente, estão agredindo os jogadores, está uma confusão danada lá em Goiânia. Daqui a pouco tem mais Cadeira Cativa. Estamos de volta já com nossos ilustres convidados, Keller Kloss e Adalberto Aquino. Keller Kloss, infelizmente para o Internacional, ex-conselheiro do Internacional. E o Adalberto Aquino, conselheiro atuante do Grêmio. Mais o Maurício, que está sempre conosco aqui, o Maurício Freitas. Vamos até às 8h30, já com a seleção brasileira presente, classificada. Quem está com mais precaução, mais fechadinha, é a seleção do Equador. Fez treino fechado hoje, não deu entrevistas e tal. O Equador está lá em Viamão? Está em Viamão. É. Tá no... Esse cara lá na Copa, né? Aquele hotel veio pé frio, né? Agora, toda vez que o Internacional foi para lá... Né? Voltou mal. Bah! Caiu, agora tentou se reabilitar, não conseguia, aí desistiu. E era treino fechado também nessa última vez. Mas depois que botou o sal ali, tá invicto. Sal grosso. Pelo menos sal grosso funcionou, né? Depois o melhor esquema que teve Agora, do Inter foi o sal grosso. O futebol é pródigo nessas coisas. Pai, me lembro na época passada, tinha mãe de santo, pai de santo, que assistiam os treinos. Mas o sal grosso eu acho que foi fundamental, porque alguma coisa o cara tem que se apegar, né? Porque eu nem sei foi que as coisas às vezes são tão óbvias. Pareceu o pai da criança, não? Porque não foi sei, o pai do sal. Mas parece que foi isso que... Era só avisar o pessoal, olha, vocês jogam, é só não ficar temerosos, né? Porque o time de futebol e o esporte coletivo em geral é a confiança, é o multiplicador de confiança. Isso é do beabá. Quando começa a jogar futebol, a primeira dividida tu tem que ganhar, aquela coisa, em posição física, em posição psicológica no adversário, que tu tem que te impor. Então, isso também é do time. Às vezes pega um time que não tem grande qualificação, ele começa a jogar, começa a ganhar, começa a crescer a confiança, os jogadores começam a ter aquela confiança e fazer aquilo que eles sabem fazer. Quando perde a confiança, a bola queima, não acerta um passe, e isso
nitidamente internacional. Eu repito o que eu disse há muito tempo, não precisa nem treinador internacional. Com os adversários da Série B, não tem a mesma qualificação de jogadores e a mesma estrutura. Se o grupo de jogadores fechado resolvesse, olha, vamos ganhar esta Série B, ganharia. Agora, por que estava tão difícil de ser... com medo dele mesmo. Exatamente. Então, os jogadores, a bola queimando. E quando caiu... O Inter não estava jogando nada. Quando caiu para a segunda divisão, era aquilo que eu já te falei 500 vezes aqui, é sempre bom repetir, quando vê que os jogadores não têm têmpera para jogar no time grande. Estava no início do segundo turno, né, e perdia um jogo e o jogador saia chorando. Mas uma coisa é tu chorar no último jogo, né, que tu perdeu. Isso é falta, e é isso que eu digo, não tem aquela confiança, não tem aquela têmpera, aquela autoconfiança e aquela determinação, não, nós vamos ganhar. Esse é o pressuposto de qualquer atleta. Né? E muito mais um atleta profissional. Isso aí a gente vê no qualquer time amador jogando, né? Esta necessidade da imposição. Então, tu tem que ter esse espírito vencedor. Não adianta ser um bom jogador, não ter esse espírito vencedor, esse espírito combativo. E aí entra aquela questão lá das categorias de base que se fala. Se a categoria de base tem que formar ou tem que ganhar títulos? É óbvio que tem que ser as duas coisas, porque não adianta eu só ensinar o jogador e não ter aquela, desde cedo, forjar essa têmpera, esse caráter do jogador de querer ganhar e não se conformar com a derrota. Vou introduzir na conversa do Alberto Aquino, mas vou te deixar uma pergunta para me responder daqui a pouco. Então, concordas que tinha que fazer a limpeza? Que o Internacional mandou 40 jogadores embora, que há quem conteste. Por exemplo, manda 20 e 20 fica para reposição. Não, mas eu vou te dizer, muitos deveriam ir porque não deveriam nem ter vindo. E tem alguns que ainda estão que têm que ir embora, que eu não sei como é que não foram. Ou não foram porque são tão ruins que os outros não querem. Eu não gosto de falar muito do nome do jogador. Mas não necessariamente, eu tenho que tirar todos. Não. Se há uma motivação específica da boataria que circulou, que alguns jogadores queriam pedir mais premiações para se dedicar mais nas últimas rodadas, bem, se um jogador faz isso, bom, aí eu digo, não, esse não pode estar no grupo. Aqui no preliminar o Celso Roth confirmou. Bom, então esses jogadores que sabidamente, a direção é óbvio que não vai dizer quem são, então eles tendo a relação lá, evidentemente que por mais bons jogadores que sejam, não pode jogar internacional. Por quê? Porque não tem aquele espírito de equipe necessário. Então, nesse aspecto, se tem um indicativo nesse sentido, eu diria, esse tem que mandar embora. Agora, não necessariamente teria que mandar todos embora e trazer outro time. Trazer na necessidade que se apure que tem aquela necessidade. Não adianta, quando nós dizíamos aqui, nós não tínhamos um zagueiro que tinha categoria para sair jogando. E não é que o jogo tenha que começar com o zagueiro. Não, mas quando o nosso meio-campo não consegue sair, eu tenho que ter um zagueiro que tem esta capacidade. Que também não é fazer a confusão, que às vezes fala o texto, não, o zagueiro tem que sair jogando. Não. Sai jogando quando o meio-campo não consegue pela marcação adversária. Conforme o jogo se apresenta, eu tenho que ter um zagueiro com essa característica. Ou até mesmo para que ele eventualmente se projete no ataque, aí sim dentro do esquema tático, surpreendendo o adversário, porque ele tem categoria para isso. Então, essas coisas que lá atrás, nós já falávamos aqui no passado, que não se via no Internacional, então era um amontoado. Tá? Agora, Adalberto Aquino, isso fez falta ao Grêmio também, né? Não que o Bressan tenha ido mal, né? Mas aquele empuxe que o Jeromel dá para o time, né? Aquela saída rápida, aquela imposição, aquela determinação que tem o Jeromel, é difícil hoje em dia. Nós tivemos vários fatores que levaram o Grêmio a não passar nessa fase. Primeiro, o treinador do Cruzeiro foi extremamente inteligente, né? Ele é bom, mesmo o treinador que perdeu para o Renato ano passado, esse ano ele soube como montar a equipe dele para jogar contra o Grêmio. E deu uma flauteada aí, né? Flauteada não, ele já começou antes. Ele disse que o placar ia ser 3-1. Quer dizer, já se vacinou para que se tomasse um gol, a equipe dele não ficar... esmorecida. Porque aí teria que fazer 3. Mas ele, taticamente, a gente viu que ele veio para jogar pelo 1-0, por uma bola parada, por uma jogada, se fechou totalmente.
e não permitiu que ele não que queria o Grêmio, tomar o tal do gol. Ele não queria tomar o gol. Ele já tem que fazer um para tentar ir para os pênaltis e se der para fazer o segundo numa bola parada, alguma coisa, vamos lá. Então ele jogou assim. Inclusive, teve uma modificação que o Renato fez, que ele tirou o Lucas Barrio, que, a meu entender, eu não teria tirado, mas eu acho que ele fez uma leitura do jogo que foi o ano passado, que o Cruzeiro, a partir do momento que o Cruzeiro fez um gol, o que se imaginava? Agora o Cruzeiro vai se atirar para fazer o segundo gol, para liquidar com a partida. E eu vou ter a possibilidade do contra-ataque, que nem teve o ano passado, aquela saída do Jeromel e o gol do Everton, que foi decisivo contra o Atlético, e o contra-ataque que nós fizemos contra o Cruzeiro, que o Douglas fez o gol, que o Ramiro desarmou na intermediária. Então, ele não deu essa oportunidade para o Grêmio. E aí, voltando ao que tu falou a respeito do... E que o Keller falou também a respeito do zagueiro. O Bressan, defensivamente, foi bem. Mas uma das características que tem a equipe do Grêmio é sair rápido de trás com a bola dominada, trabalhando a bola. Por quê? Porque a principal característica do Jeromel, ele não é um zagueiro de combate corpo a corpo, ele é um zagueiro de antecipar. Antecipa e sai a jogada rápida para o meio de campo. O Bressan, o Lucas Barros saiu com torcicolo no primeiro tempo, que era o Paulão Branco. É a característica dele, ele pegava e dava o chutão lá na frente. O Grêmio não tinha essa saída. Isso aí fez com que o Michel, em função também de ter uma modificação, jogou mais atrás, né? Então o Grêmio não conseguia sair com os seus volantes que nem saía nas outras partidas. E aí teve dificuldade para conseguir jogar. O Grêmio não conseguiu jogar. Jogou muito pouco. Eu concordo com vocês porque o grande mérito do Mano Menezes é que ele, primeiro, percebeu que o Grêmio tinha não vou dizer nome a nome dos jogadores que era superior, mas o Grêmio vem desenvolvendo um futebol coletivo superior ao do Cruzeiro e vinha desenvolvendo. Então, aí entra aquela questão, é mais fácil desarmar do que criar, né? E aí eu acho que ele bloqueou as duas principais jogadas do Grêmio, a meu juízo, que são o overlapping, que é feito pela lateral esquerda e pela lateral direita. Quando os dois se projetam na frente, isso quando não é contra-ataque, quando sai em velocidade, a característica é diferente, mas principalmente quando a defesa adversária já está postada, o Grêmio faz muito bem essa jogada. Quando os dois, o Ramiro por um lado e o Pedro Rocha pelo outro, se projetam lá na ponta e rapidamente eles vêm para o meio trazendo e nessa pequena fração entra o ala correndo dentro, o Edmilson por um lado ou o Cortez pelo outro. É uma jogada bem treinada que há a sobreposição e faz uma vantagem porque sempre já tem aquele trio, né? Tem dois, quando esse sai para cá, esse outro leva e vem o outro, e sempre tabelado. E essa jogada desestrutura a zaga adversária porque é aquela bola que vem de linha de fundo. A bola de linha de fundo é a pior bola para o zagueiro. A pior bola para o zagueiro é que vem de trás. Ela vem de lá e o zagueiro fica perdido, porque ou ele está correndo em direção ao gol, né, ou ele está de frente para onde vem a bola, ele fica desorientado. É a pior bola que tem. E o Grêmio vinha trabalhando e vem trabalhando muito bem. E ele conseguiu, a meu juízo, bloquear esta jogada. Além dessa questão que tu falaste, eu acho que muito bem abordada do Jeromel, que quando o Grêmio sai rapidamente, né, o Jeromel se antecipa e já sai com alguma qualidade. E o meio-campo também está muito bem. O que chamou a atenção é que o Grêmio sempre faz gol fora de casa e teve um tempo inteiro para reagir. O gol do Cruzeiro foi no começo do segundo tempo. O Grêmio podia ter jogado a bola que ele tem e empatar o jogo e acabou. Não conseguiu. Ou ia forçar para o Cruzeiro sair. Não conseguiu jogar e teve dificuldade, porque aí faltou o atacante de área, né? Porque ele colocou o Everton, mas o Grêmio conseguia fazer as jogadas, mas não tinha o ataque. Ficou só se movimentando, não conseguiu a penetração, o Cruzeiro jogou bem encolhido. Isso que o Keller falou é importante tanto no Grêmio como qualquer equipe. Eu acho que a diferença do Grêmio e Corinthians aqui foram os dois laterais do Corinthians. Porque os jogadores de meio de campo, porque o futebol hoje se fala em esquema 4-2-3-1, 4-1, não sei o quê. Acontece que durante o jogo os esquemas se mudam.
Claro. Se modificam. A partir do momento que o Grêmio joga, quando começa taticamente, o Grêmio é o 4-2-3-1. Mas a partir do momento que saem os dois laterais, o Grêmio já passa a ter um 4-4-3-1, entende? Então, os dois laterais já encostam na mesma linha dos jogadores de meio de campo e ultrapassam essas linhas muitas vezes. Trazendo o Ramiro para dentro, tu passa a ter mais um jogador por dentro e fazendo a jogada que o Pedro Rocha faz, também na diagonal. Então, tu passa a ter uma soma de jogadores atacantes. Na verdade, o Cruzeiro fez uma retranca. Sim, mas olha, mas foram duas partidas que tu vê como é que o Cruzeiro tomou o gol aqui. Uma jogada que o Grêmio saiu de trás rápido. Mais uma vez o Grêmio conseguiu fazer um gol, uma saída do gol do Marcelo Groi para o Michel. O Michel avançou, teve espaço, avançou, meteu para o Pedro Rocha, no Luan e no rebote. Foi uma saída rápida do Grêmio de trás. O Cruzeiro passou a não dar essa oportunidade para o Grêmio. O Grêmio não conseguiu ter uma saída rápida de trás. Pegava a equipe do Cruzeiro sem montada. E é onde o Grêmio tem mais dificuldade, principalmente quando não tem o Lucas Barrios. Porque tu vê a dificuldade que o Grêmio teve para ganhar do Avaí, não ganhou. Teve dificuldade contra as equipes que jogam fechada. As equipes que jogam fechada, quando o Grêmio não tem o Lucas Barrios, tem extrema dificuldade. E o Corinthians também encontrou essa dificuldade agora. Porque agora inverteu. O Corinthians jogou contra dois times pequenos que jogaram com os 10 lá atrás. Agora que eu ia chegar, aí no Corinthians. O Renato falou um negócio, depois até pediu desculpas, não precisava ter pedido desculpas, porque não houve. O termo mesmo que ele usou, despencar, não é despencar, vai cair. Vai cair que nem... O Corinthians entrou na normalidade. Ele escolheu a palavra errada e por isso se desculpou, né? Sabe que é difícil. Mas uma coisa que a gente nota também, ó. Não jogou ontem o lateral esquerdo. O Arana. Não jogou o centroavante. Não. Então, tem uma dificuldade já quando tu tira... Porque o nosso futebol, tu tira um ou dois jogadores dessas equipes, aí já fica diferente. O Grêmio, para chegar a 70 pontos, que é o que eu acho que vai ser o campeão, mas aí vai dizer, só falta 20 pro Corinthians. Não, mas a gente tem que concordar que o Corinthians tem que cair muito, né? O Corinthians pegou uma fase, pegou uns jogos agora que seriam fáceis, né? Porque o Corinthians começou bem no campeonato, porque ele pegou esses jogos fáceis e ganhou fora. Agora ele acabou perdendo, quer dizer, o que se imaginava agora? Que o Corinthians estaria com 56 pontos, que não ia perder pro Vitória em casa e pro Atlético Goianense. Porque agora ele vai pegar o Santos, vai pegar o São Paulo, vai pegar o São Paulo, vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Cruzeiro. O próprio Grêmio, daqui a pouco. Então o que acontece é o seguinte, essas 3 próximas partidas do Grêmio vão definir muito qual será o futuro do Grêmio no campeonato. Tem confronto direto que o Grêmio pega o Sport. O Grêmio tem que ganhar 10 para chegar a 70. O Grêmio pega o Sport agora. O Grêmio depois pega o Vasco no Rio de Janeiro e depois pega a Chapecoense em casa. Quer dizer, se o Grêmio conseguir ganhar essas 3 partidas, ele vai chegar perto do Corinthians. Com o Vasco já se fala em equipe suplente. Não, eu acho que o Grêmio agora... A projeção, mas é muito difícil. O Grêmio, uma coisa que eu achei também que o Grêmio teve uma queda um pouquinho no condicionamento físico. O Grêmio não aguentou esse ritmo que ele... eu queria perguntar para vocês a respeito do Corinthians, se também está vendo isso que o Grêmio deu algum sinal. O que acontece? Tu joga numa intensidade, umas 15 partidas aí, de alto nível, tanto fora como em casa, e aí tu tem uma queda. Então essa parada foi providencial, porque o Grêmio vai ter uma semana agora, o Grêmio vai ter mais de uma semana, porque teve a metade da semana passada, mas toda essa semana para jogar no dia 2 contra o Sport. Depois o Grêmio volta a jogar dia 10, tem mais 8 dias. Depois joga com o Botafogo no Rio de Janeiro também. A vantagem também até da estratégia. Porque o Grêmio vai viajar para o Rio de Janeiro e já vai ficar lá. Já dá para levar 24, 25. Dá para levar. Vai ficar lá, concentrado. Vai viajar no sábado e vai ficar concentrado até o jogo com o Botafogo. Vai manter o pessoal todo no Rio. Depois joga no Rio, volta para Porto Alegre. Joga contra o Vasco e contra o Botafogo, volta para Porto Alegre. O Grêmio é o rei do Rio. Ganhou de todos os cariocas, em todos os jogos, tanto aqui como lá. Vai ganhar mais 2 agora. Tem. A tendência é essa. O Corinthians perdeu as 2 em casa. Mas nós perdemos para o Avaí também. Mas o Grêmio está na briga, né? O Grêmio não tem escolha. O Grêmio e depois volta para jogar em casa com a Chapecoense.
depois joga outra partida com o Botafogo, quer dizer... Chapecoense 3 dias antes do jogo com o Botafogo. Eu sei, mas acontece o seguinte, que aí tu vai estar em casa, tu entende? Tanto o jogo contra o Botafogo, contra o Vasco, como com a Chapecoense, eu acho que o Grêmio pode analisar, não vai jogar com time reserva, vai jogar com time misto. O Grêmio ganhou com o time misto do Atlético Mineiro e ganhou com o time misto do Atlético Goianense. Foram as partidas que o Grêmio botou 3, 4, 5 jogadores. Lá contra o Atlético Goianense jogou o Michel, que inclusive fez o gol. Jogou o Kahneman, entende? Aqui contra o Atlético Mineiro jogou o Luan, jogou o Pedro Rocha. Então tu tem que aproveitar esses jogadores. O Michel não pode jogar a primeira partida contra o Botafogo. Tá suspenso, né? Ele tá suspenso, né? Então ele vai ter que jogar... Botafogo tá cheio de problemas. Tem 3 jogadores com problema de lesão muscular. O Botafogo é outro time. O zagueiro, que é bom. Eu não gosto daquele zagueiro. Eu prefiro jogar com aquele zagueiro do que com aquele Marcelo, que é muito rápido. Eu gosto mais do Marcelo como zagueiro. Tá sendo elogiado para Deus. Mas é um zagueiro lento. O Carli, tá falando. O Joel Carli, né? O Botafogo, já que nós estamos na sequência do Grêmio, o Botafogo, antes de enfrentar o Grêmio pela Libertadores, tem clássico com o Flamengo. Difícil. E entre os 2 jogos, joga em casa contra o Santos. Também não é fácil. Mas o Botafogo o Botafogo vai fazer um campeonato brasileiro para não ser rebaixado. É só. Entende? O Botafogo Grêmio, não tem que focar o brasileiro. Eu tô falando no Grêmio se o Grêmio estiver pensando em disputar o título. Se o Grêmio não estiver pensando em disputar o título, também não tem problema. O Grêmio ser segundo e ser sétimo é a mesma coisa. Só que acontece é o seguinte, só que tu tem essa oportunidade nessas 3 partidas de fazer 9 pontos, porque o Grêmio joga depois do Botafogo, joga uma partida fora contra o Bahia e depois joga uma em casa contra o Fluminense e depois para mais 10 dias no início de outubro, que tem outra convocação E a outra fase da Libertadores é depois do dia 20 de outubro. O que ficaria extremamente ruim para o Grêmio era se o Grêmio tivesse, em termos de calendário, se o Grêmio tivesse passado para a próxima fase da Copa do Brasil. Que aí o Grêmio teria a decisão dia 7 de setembro e dia 20. Então seria 7, 13, 20 e 27. O Grêmio vai ter 8 jogos, teria 10 em 30 dias. Quer dizer, então era... Mas aí muito vem suicida. a questão do desgaste de novo, que o Grêmio deu algum sinal. Nós temos que ver a observação superveniente, logo adiante. Se vai continuar dando sinal, porque a maneira que o Grêmio vem jogando dá um desgaste muito grande. Não, mas o Grêmio está dominando o meio-campo adversário. Sim, mas tem que ter muita movimentação e a passagem dos alas. Exatamente, depende muito, assim como o Corinthians. Por isso que eu perguntei sobre o Corinthians. Porque a mesma coisa. E aí, outro aspecto também do Corinthians. O Corinthians não tinha produção suficiente para fazer todos os gols que fez. Ele tinha 2 oportunidades, 2 contra-ataques e 2 gols. 3 contra-ataques, 3 gols. Ele não tinha produção de 5 conclusões perigosíssimas e 3 gols. Ou 5 conclusões perigosíssimas e 2 gols. Não, era na conta. Então, isso que o Renato havia falado de despencar, muito disso também. Porque chega uma hora, assim como a bola está entrando em todas, daqui a pouco ela para de entrar. Olha que o Nogueira de São Leopoldo tá falando da diferença do jogo Grêmio e Cruzeiro. Foi que o Mano Menezes mandou bater no Luan, no Ramiro e no Arthur e a arbitragem não tomou nenhuma providência. Eu vi outro jogo. No primeiro tempo, sim. Em 15 minutos de jogo, o Cruzeiro tinha feito 8 faltas e o Grêmio nenhuma, e sendo que 4 faltas foram no Luan revezadas. Quer dizer, o juiz viu isso, sinalizou e na falta seguinte ele deu o cartão amarelo. O que acontece aqui no Brasil é que permitem que isso aconteça. Porque se é num jogo na Europa, no primeiro lance o cara leva cartão. Se o cara levar cartão no primeiro lance, já não tem o rodízio. Então, isso é um problema. No máximo no segundo. É um defeito da nossa arbitragem. Mas isso aí quem falou foi de São Leopoldo? Falou. Quem está te mandando um abraço é o Beto lá de Novo Hamburgo. Beto o Beto Bedin lá de Novo Hamburgo. Conhece tudo do Projeto Arena. Sabe mais... o Beto! O Beto de Novo Hamburgo. Mas o Marco Antônio já desafiou ele aí. Já desafiou ele, mas eu quero te dizer o seguinte, ó. Tem muito conselheiro que não conhece o projeto da Arena como o Beto conhece.
Conheci ele lá na arena. O cara vai lá, está sempre procurando notícia. O cara... Não, ele consegue convencer. Não é que ele consegue. Ele é bem... Ele vai atrás da informação e consegue. Ele tem detalhes do contrato, ele me passou, que nem eu não tinha. Mas ele me manda todo dia aqui. Nem eu não tinha. Ele me manda todo dia. Não. Ele defende mais o contrato que o presidente Paulo Otoni. Não, ele defende... Que o Antonini. Ele consegue. Fizeram bem a cabeça dele. Não é. Ele fez a mesma análise. Eu não quero muito entrar nesse assunto aí, mas ele tem a mesma análise que eu. Eu encontrei ele lá na arena, ele veio se apresentar para mim. Não, mas aí ele disse assim, o REC me odeia. Eu digo, não é. De repente, é um contraponto, tu entende? Eu mando alô para ele todo dia aqui, leio o recado dele. Sempre falo que ele é fã número 1 do presidente Otoni. É o mais citado do programa. Não tem ninguém. Um abraço para ele, um grande gremista. Mas a observação aí do rodízio foi pertinente. Houve, efetivamente. Claro, o Cruzeiro quis assustar o Grêmio. Mas aí não caberia o Grêmio se assustar com isso. Exato. Né? Porque as faltas não foram ao ponto de tirar de campo, né? Então, eu não sei até que ponto houve intimidação, que eu não acredito nisso. Eu acho que é claro que eles bloquearam bem o meio-campo e as faltas talvez tenha nesse contexto, né, de dar uma amedrontada. Né? O Luciano Fumati, de Campo Bom, está dizendo que o Grêmio pode demitir o Bolanhos por justa causa. O problema é o patrimônio. Olha, manda embora e não indeniza, tá bem? E aí quem vai recuperar os 20 Hoje nós temos que esperar até quinta-feira. Quinta-feira tem o jogo da seleção e quinta-feira fecha a janela. A gente nunca sabe o que pode acontecer nessa janela aí de último momento, entende? Eu já fiquei sabendo hoje que os russos estão em Porto Alegre. Eles vêm aí para tentar fechar da última cartada em cima do Luan. Então, de repente, a gente não sabe. Eu acho que vai depender do que o Tite disser para ele na concentração. Também. Então, não vai ser fundamental. Não só o Tite, tu entende? Ele é muito amigo do Gabriel Jesus, do Neymar. Às vezes aí que teriam dito para ele não ir para a Rússia. Mas por isso que eu acho que o peso do Tite é maior, inclusive, do que os amigos. Porque o Tite pode dizer, olha... É uma situação lá Então é uma situação que vai se definir até quinta-feira. E eu acho que, de repente, vamos pela hipótese. Sai o Luan. Eu acho que o Bolanhos vai rever a situação dele e vai ficar aí. Pelo que disse o filho do presidente aqui, que ele gosta de ser protagonista. Então, como se dissesse, se o Luan sair, nós já temos o protagonista. Exatamente. E ele jogou no primeiro semestre até maio, por aí, mais do que o Luan, esse ano. Não estou dizendo no cômputo geral, que daí o Luan é o craque do time. Mas jogou bem. Mas até maio também, 90% dos jogos eram gauchão, né? Mas ele jogava a bola. A gente vê quando o cara sabe jogar. E nessa época, as partidas da Libertadores que ele jogou bem também. E nessa época também, maio... É uma pena, é o maior desperdício que eu vi nos últimos tempos. Não, e coincide com esse período. Em maio pediam pro Luan ir pro banco. Circulando que ele declarou hoje que não quer mais jogar no Grêmio, pediu para não jogar mais. Saiu muito. Saiu essa saiu essa notícia. Saiu muita onda na internet. Mas agora, no final da tarde, eu ouvi isso. Mas isso aí já saiu saiu. A semana passada, inclusive. Imediatamente já me mandaram uma piadinha em cima. Inclusive o Odorico falou isso numa reportagem, que ele estava com problema, que a família não queria mais ficar aqui. Então é um problema familiar. Mas isso aí, de repente, a gente pode tentar contornar alguma coisa, pode tentar resolver. Sim, mas ele fez, vou te fazer uma pergunta, ele fez nota que não jogaria mais no Grêmio? Não, porque se ele fez nota, aí tem chance de voltar a jogar. Foi no Internacional, aconteceu. O cara fez nota e voltou. O jogador fez a nota que não ia jogar mais e não jogou? Pois é, por isso que eu digo, se o seu Bolanho fez nota, ele pode jogar. Agora, se não fez nota, eu acho que essa nota eu chamei de nota burra, porque ali não era nem a favor do jogador. O que ele estava era se antecipando, que não queria renovar o contrato. Dizer que não quer jogar, ele não disse, porque ele é obrigado a jogar. Mas outra coisa ele tinha vindo, ele é obrigado a cumprir o contrato. Ele não queria era antecipar a renovação. Claro. Uma coisa que está acontecendo, o empresário do Bolanhos chegou hoje a Porto Alegre. O que vai acontecer? Tu vai sentar com o empresário, ele não quer mais ficar aqui, quer ir embora, tudo bem. Me arruma um time. Me arruma uma proposta que seja do agrado do Grêmio. Ele vai. Nós liberamos ele no momento. Foi grande, né? Nós liberamos ele no momento que vai ter a proposta. Enquanto não tiver a proposta, ele tem que jogar. Olha aqui, duas coisas. Uma que o investimento nele foi grande. E outra que ele é um jogador que tem qualidade para ser vendido e recuperar parte desse valor. Mas só jogando, né? Sim, mas tem que jogar, né? E o Wagner aqui de Canoas está dizendo o seguinte, o Grêmio poderia trocar o Bolanhos pelo Borja.
Bolanhos é uma bela moeda de troca. Não, uma moeda de troca não tem fundamento. O jogador caro não pode ser moeda de troca. Só se for assim, né? Tá mal lá o Borja no Palmeiras, ele não quer jogar no Grêmio, aí troca. O que acontece, né? Mas tem que ser com um jogador desse tamanho. O que acontece é que nós estamos na Libertadores, entende? E os jogadores estão inscritos. Então não adianta tu trazer o Borja agora para... Isso aí teria que ser para mais adiante. O cara já jogou Libertadores, não pode jogar. Já não adianta. Se o jogador está com problemas, o Grêmio não pode continuar. O Grêmio... E a família não quer continuar em Porto Alegre. E tu vai também mas ficar aí tu busca outro jogador. Mas é preferível ficar com alguém que vá jogar outras competições o ano que vem do que mas não só pode jogar nem um brasileiro. Aí o Borja ficaria parado 4 meses. Não, mas aí o Borja também não queria. Mas aí jogando ele não está mesmo. Mas isso aí tu tem que... E o Bolanhos também não está jogando, então. Tu tem que saber administrar. Tu tem que saber administrar. Isso aí a direção vai ter que, junto com o empresário, com o próprio jogador, vão ter que chegar a um acordo. Olha aqui, o nosso garoto propaganda hoje está ao vivo aqui, Luiz. Chega aí. O Adalberto Aquino é o sempre citado aqui quando a gente fala na frente de campo. Tem o desconto da Adalberto Aquino, que é o desconto máximo, né? Começando do Maurício, o desconto da Adalberto Aquino, tá famoso esse desconto. O Adalberto Aquino pediu e levou, né? Então, e agora... Mas levei o conjunto de panelas, né? E agora só vale no conjunto. Só vale no conjunto esse desconto especial, né? Agora os caras já ligam pra Frigigold, olha, eu quero o mesmo desconto que o Adalberto Aquino levou. Tá aí, ó. Tá aí o homem Frigigold. Não, mas é observação. Eu levei o conjunto todo, não é só para uma panela. E recebeu em casa, com chimarrão, com tudo lá. Tá certo. Mas vai de vento em popa, né? Uma aceitação Brasil afora. Ô, Rec, só no seu programa aqui, nós já estamos aqui há mais de um ano anunciando essas panelas e... Mais de 2, 3. Você que vive no mundo da mídia, você sabe como é um determinado produto, né? Muitas vezes some do mercado de uma hora para outra. Não, aqui faz Gente, 2 anos. Nós damos aqui 2 anos de garantia. Você compra, você com certeza vai querer comprar o conjunto completo, porque você não vai querer usar mais outras panelas, porque essas panelas simplesmente você vai eliminar o óleo no preparo do alimento. E uma tarefa, Rec, que olha... Bom, tá aqui o Alberto aqui, que tem as panelas em casa, sabe bem do que eu vou falar. Gente, ninguém gosta hoje estava o doutor de Valandro lavar meio panela. dia Eu também. Apaixonado. Minha mulher faz gosta, tudo na Frigigold. Ninguém gosta de lavar panela, né? Você pegar uma esponja de aço, esfregão de aço para arear a panela, a senhora que está nos assistindo, o senhor que gosta de cozinhar, ninguém gosta de lavar panela. Gente, pode acreditar, com essas panelas, você passou um guardanapo de papel, a panela está limpa. Você vai limpar somente com aquele lado amarelo da esponja, porque não gruda nada no fundo. E o que é interessante também é que você não perde o sabor do alimento, porque você vai continuar temperando sua comida normal. E por que é tão importante você eliminar o óleo no preparo do alimento? Gente, várias coisas, vários pratos que você faz no dia a dia, por exemplo, um simples ovo frito. Você quer comer um ovo frito? Você vai lá hoje, frita o ovo no óleo. Agora, sabe como é que você vai fazer? Você vai aquecer a Frigigold, colocou o ovo dentro da panela, você vai preparar um ovo frito sem óleo, sem uma gota de óleo, porque ele solta do fundo. Você faz omelete, você faz panqueca, faz bife grelhado, faz chuletinha de porco, pode fazer o peixe. O peixe é um alimento tão saudável, por causa do ômega 3, né? E é recomendável que você coma 2 vezes, 3 vezes por semana. Só que o que as pessoas fazem? Vão lá e fritam o peixe no óleo. Aí o que o óleo faz? O óleo vai aumentar o colesterol ruim e vai diminuir o colesterol bom. Então, aquilo que o peixe tinha de bom, você acaba eliminando, porque você vai fritar o peixe no óleo. Frigigold, você vai temperar o peixe do jeito que você gosta e prepara sem óleo, sem alterar o sabor. Inclusive, o sabor vai ficar até melhor, porque você não vai sentir mais aquele gosto do óleo. Rec, a gente já vem há 2 meses dando um desconto especial aqui nas 4 panelas, só que esse desconto já está acabando. Vai só até final do mês esse desconto que eu estou oferecendo nas 4 panelas, porque a gente vai levar agora esse desconto para outro estado, que a gente já está anunciando praticamente em todo o Brasil. Então, se você ainda não comprou as suas panelas, aproveite, ligue agora para o telefone que já está no vídeo, em seguidinha, hoje mesmo a gente retorna a ligação com essa grande promoção. Liga agora, recebe em casa, começa a pagar só depois da entrega e o preço você não vai acreditar, é bem pequenininho, gente. Vale a pena o investimento, porque é um investimento na sua
sua saúde. Não perca mais tempo. Ligue 2 agora. 2 anos de garantia? 2 anos de garantia, Rec. E parcela em 10 ou até 12 vezes no cartão para a parcela ficar menor ainda. Ligue agora. Você tem que... ligue para peça informações. Você não vai acreditar, vale a pena. 4003-4220, dá um toquezinho, a gente retorna a ligação. Vai ganhar em todos os sentidos, né? Economia de óleo, Desconto economia de Adalberto material. aqui não tá valendo. Desconto Adalberto aqui não tá valendo, desconto máximo, né? Ganha não precisando mais utilizar material de limpeza e no custo-benefício, né? Exatamente. O resto da vida, compra um conjunto de panela, não precisa comprar mais panela, vai se preocupar com outras coisas. Olha aí, ó. Olha que maravilha, ó. Espetáculo. Pode ligar. Enquanto você vai ligando, fazemos um intervalo e já voltamos. Quinze para as 8, estamos de volta. O intervalo não dá para ir pro ar aqui, porque senão... Mas é impressionante, né? Porque circulou muita coisa a respeito do Bolanhos e todo mundo tem algum conhecimento de alguma coisa. Né? Agora mesmo o cara está dizendo, bota para rua por justa causa. Justa causa no futebol não existe. É muita fumaça, algum fogo deve haver, né? Muita fumaça, muita história. Mas é evidente que todas as histórias é impossível que sejam verídicas, mas uma que outra deve ser. Então isso dá um desconforto, às vezes, para o atleta, e aí tem que trocar mesmo. Tá? Não fica, às vezes não fica confortável mais a situação perante o próprio grupo de jogadores. Né? Fica ruim às vezes, dependendo da situação. Nós tivemos, né, só um jogador, lembra o centroavante, o Didi, se envolveu em sérias situações, ficou também uma situação Luiz Alberto difícil. Foi embora por quem? Luiz Alberto também, enfim, uma série de jogadores. Então, o Bolanhos não voltava nem para jogar. Com tanta história a respeito do Bolanhos, de repente alguma pode ganhar uma terceira amarela. Ou estava lesionado. Não, ele não veio a cara. Caxias um jogo. Que o cara disse para ele, eu te pego lá em Caxias. Ele pipocou e não veio. Olha aqui, Rec, o Beto da Silva já está em condições de dar seguimento nos próximos jogos. Celso do Parque dos Maias, é uma incógnita, Beto. Olha, ele pelo menos ficou no banco nessas partidas, né? Ele entrou numa partida aqui na Arena e estava no grupo que estava lá em BH, e eu acho que a partir de agora... Arena com o Atlético Paranaense ele entrou, né? Isso. Olha aqui, o cara está dizendo aqui que o Guto é só na segundona. Parece que tem um contrato de renovação automática de 6 meses. De quem? Do Guto. O Guto Eu Ferreira? acho. Olha, eu não duvido nada, porque o Celso Roth perdeu lá em Abu Dhabi e ficou renovado o contrato, e essas coisas. É um momentozinho, não duvido. Porque até agora, eu vou te dizer, eu vi os comentários, poucos aí que eu ouvi, eu acho que o pessoal não está enxergando muito bem o time internacional. O time internacional está ganhando, mas eu não estou vendo essa produtividade toda. Tu acha que pode ser um time ioiô? Não que seja, porque, como eu digo, ele é superior aos demais. Não nesse aspecto. É que é o seguinte, está ganhando, como eu disse, não precisava nem técnico. Se os jogadores quiserem, com a estrutura que tem, a qualidade deles é superior à maioria dos demais na Série B. Então, na verdade, o Internacional sobra na Série B. Agora, o surpreendente é que o rendimento era tão baixo. Tá? E o que me surpreende também é que até agora não engrenou uma maneira de jogar. O Internacional perdeu o meio-campo nesse último jogo. Eu vejo isso com muita clareza. O Inter ficou torcendo para terminar o jogo. E até eu sei onde é que é o problema, mas eu não falo mais, porque quando eu falo, caem de pau em cima de mim. Então eu só vou dizer o seguinte, está mal estruturado o esquema tático. Tá? É só olhar, o pessoal não enxerga. Teve um jornalista que disse, olha, ganhou, mas não convenceu tanto, tem algum problema. Óbvio, eu fiquei... vendo com clareza, né? Eu digo, mas como é que eu não enxergo isso? Ou estão apostando que jogar dessa maneira dá para ganhar. E dá para ganhar, porque os outros são muito inferiores. Agora o Paysandu chegou com um esquema tático muito bem. O Inter vai ter um jogo muito difícil contra o Juventude agora. Eu acho também não vai ter muita dificuldade agora, o que não dá para a gente imaginar... Mas não se dá para ver aqui na lucidez de um esquema tático bem executado. O que não dá para se imaginar é tu jogar 2 partidas com o Paysandu e se fosse Copa do Brasil, tu estava eliminado. Tava. Pois então, fez 2 gols aqui. Se tu fosse para entrar nessa...
Tu perdeu 1-0 lá e ganhou 3-2 aqui. Quer dizer, então... Tem razão, alguma coisa não está funcionando bem ainda. Se tu olhares o jogo internacional, tu é o cara que vê o jogo, tu não se vê lucidez tática. O time, tu vê que o treinador põe o esquema tático, mas é o seguinte, mas ele não funciona bem e não há alteração para que ele funcione bem. Melhorou a bola parada. A bola parada é a confiança. Os jogadores estão jogando com mais confiança. E outra coisa que melhorou... Está saindo a jogada, poderia ter feito mais gol, não, foi superior, mas começou a perder o meio campo e até cantei a pedra, o cara estava do meu lado. Olha aqui, ó, meio campo começou a perder toda a segunda bola, começou a perder. E daqui a pouco tomou o gol. Jogador que é importante. E depois, no final, foi a mesma coisa. Apesar dele não ser um jogador de muita qualidade, mas taticamente ele é importante para disputar principalmente uma Série B, que é o Damião. O Damião é um jogador talhado para jogar esse tipo de competição. Porque veio a fim. Hã? Ele veio que ele veio a fim, é que os jogadores... Os zagueiros de Série B jogam muito no corpo, é muito futebol. Ele encaixa nesse estilo de jogo. Ele encaixa nesse estilo de jogo. Pode ser, isso nós vamos ver depois. Isso melhorou o time internacional em função disso. Então tu sabe que sempre tem um jogador de área lá, ele não estava fazendo gol, já fez gols nessa partida. Então é um jogador que melhorou. E outra coisa que melhorou muito internacional foi o Sacha fazendo o corredor do lado esquerdo, né? Porque esse esquema do Internacional jogar com 3 volantes, que nem jogava antes, não tem. Mas continua jogando com 3 com centralizado. Ninguém está jogando com centralizado mais. É o único que joga com volante centralizado internacional. Hoje em dia... E o Sacha está fazendo esse corredor para servir de bengala. Mas a seleção joga 4-1-4-1. Não, mas olha a evolução da seleção. Acontece que a seleção joga com 3 atacantes. Ela vai jogar com o Coutinho, com o Gabriel Jesus e com o Neymar. Ela joga com um que é mais centralizado e 2 que fazem os corredores. Esse é o time. Agora, o que acontece é o seguinte, que é o esquema que o Renato montou. Eu gostaria que o Grêmio tivesse um primeiro volante mesmo, que jogasse centralizado, que desse para te ter uma alternativa diferente de jogo. O Grêmio não tem esse jogador. Mas o Grêmio está jogando com 2 volantes. Que tanto um como o outro sai. Mas aí é que está dando a diferença. E aí está dando a diferença de envolver o meio-campo adversário. Exatamente, porque esses jogadores não são marcados. Bom, mas aí é que está. E aí tu joga com um que é facilmente marcado, os outros 2... O Edenilson poderia fazer isso, mas tá jogando numa linha avançada junto com o D'Alessandro. Aí é que está, né? É o único time que está jogando assim e sempre está perdendo o meio-campo. Agora, claro, quando pegam outros times que são bem inferiores, óbvio, como são jogadores mais categorizados que a maioria dos da Série B, eles acabam. O Inter também joga com 3 atacantes. Agora o Grêmio... O Inter joga com o Grêmio para jogar... Se tu jogar com esse 4-3-3, 3 atacantes, é muito fácil tu fazer 5 jogadores no meio campo. Mas eles têm que estar bem orientados para fechar. Quando perdeu a bola, ficar um na frente, faz 5 no meio. Agora, tu não pode ficar o seguinte, eles ficam só para marcar quando o ala adversário subir. Como os times são mais fracos e o ala não sobe, eles ficam plantados lá, fincados lá na frente. E aí tu fica com 3 no meio e o adversário vai ficar no mínimo com 4 ou 5 no meio. E te ganha o teu meio campo, mesmo sendo fraco. É isso que o pessoal não consegue enxergar. Agora, às vezes eu falo, não, o cara tá falando com... Não, fala para quem entende. Se tu jogar com 4-3-3, fechando os 2 que são como jogava o Diego Aguirre, por exemplo, era o Sacha de um lado e o Valdívia do outro. Tinha o Folho, voltava, tu fazia 5 no meio campo rapidinho. Então, 5 contra 5, 5 contra 4, tu faz frente. Os times estão jogando com 2. Os outros 2 que oscilam, volta 1 ou 2, fecha 4. Se os à frente também voltar, fecha 6. Mas aí é que está, mas isso tem que ser treinado. Tu não pode ficar o seguinte, não, aí se os 2, como Internacional, tem um time superior, os outros ficam se protegendo, não sai de lá os alas, os nossos 2 não saem de lá, os nossos 2, que seriam os nossos 2 atacantes pelo flanco, não voltam. Então, nosso time fica com 3 no meio, no máximo, sendo que um não marca. Então, o outro time vem, me coloca 4, 5 e me ganha o meio campo. Pegando, Rec, essa questão do Inter, eu estava buscando aqui o Footstats, que é um site especializado em estatísticas, coloca 3 de 4 jogadores do Inter entre os melhores nas suas posições na Série B. Dourado, Potker e D'Alessandro. O D'Alessandro é colocado, segundo este site, como o meia que deu a maior quantidade
de passes, lançamentos, tem a maior posse de bola e viradas de jogo. Aí tá certo. Esses dados são A gente não discute a qualidade. Mas o Dourado... Não é a qualidade, o problema é o posicionamento. O Dourado tá problema alternando é bons e isso. maus momentos. Mas ele maus momentos é que ele é sobrecarregado muitas vezes. Aí diz assim, não, o cara tá... Outra coisa, Denilson e Dourado, quando termina o jogo, estão os pulmões de fora, né? Mas isso mostra que a estatística tu pode usar para qualquer lado. Pode ser O que acontece- Os números não mostram o que está acontecendo em campo. Ah, O não que mostra, acontece, aí tem que enxergar. O que acontece hoje é que a gente, eu vejo muito jogo pela televisão, mas no campo tu vê isso com mais facilidade ainda. Todas as equipes estão voltando com os 10 jogadores para o seu Todas. campo. Todas. Mas uns demoraram para enxergar isso aí, Internacional. Eu falava isso lá atrás. Então, eu digo, só não sabe, olha o jogo do Grêmio. Então o que acontece? 10 atrás da linha da bola. Então o que acontece? Com os 10 atrás da linha da bola, tu tem que ter os teus 2 homens do meio de campo tem que ultrapassar, tem que entrar para o campo do adversário. Os teus laterais têm que entrar para o campo do adversário. E, se possível, um zagueiro entrar com a bola dominada para o campo do adversário. Porque se tu fica com um volante, 2 zagueiros e não sai um meio, um lateral, tu fica jogando 10 contra 5. Aqui não, aí é a questão assim, precisa preparo físico para fazer isso. Quando o Guardiola botou o time do Barcelona jogar todo no campo adversário, uma coisa é certa, ele aposta que ele vai fechar e encaixotar o time adversário. Essa é uma proposta. Como é que tu troca a proposta de jogo? Bom, então é o seguinte, tu tem que me provar que eu consigo jogar melhor do que esse time que joga nessa proposta. Como é que joga o Corinthians? Como é que joga o Grêmio? Recua rapidamente e fica com todos lá atrás. E sai, no mínimo, com 6 para frente. É verdade. Só que aí... Tem que sair rápido. Tem que sair rápido. Tem que acertar os passes. E tudo é uma questão de aposta. Então, mecânica de jogo. que tu aposta naquela tua condição. Então tem que ter preparo físico. Mas o Grêmio vem desde... Por exemplo, se o Grêmio fosse jogar... Rocha jogando dessa maneira, o Renato também deu continuidade. Mas qualquer time nesta proposta, por exemplo, que fosse pegar aquele time do Guardiola. Não, eu vou sair. Só que às vezes não conseguia sair. Porque o outro time colocava lá o zagueiro dele no meio campo e encaixotava. E não deixava o teu time sair. Juarez, aqui de Canoas, disse que se o juiz desse um dos 2 pênaltis, ou os 2, o Inter tinha ganho com facilidade. Eu achei um pênalti, o outro não achei pênalti. Mas poderia ganhar e teve rendimento independente disso para ganhar com facilidade. Só que é o seguinte, tem que ver o que está errado. Não adianta, ganhamos, está uma maravilha. Claro que é bom ganhar, tem que estar na ponta até, como eu digo, até obrigação com o investimento que nós temos, a qualidade dos nossos jogadores, enfim. Mas tem que ver que não há uma lucidez tática muito grande ainda. Eu não vi, pelo menos, que o Internacional chegue e se imponha com a maior tranquilidade ao adversário com um esquema tático definido. O Antônio Prats está defendendo aqui o Guto, mas o que está dizendo o Keller é que ele quer um time convencendo. Não é só ganhar porque os outros são mais fracos. Sim, mas o Argel, isso quando saiu... opinião do... Sim, mas observa quando o Argel saiu. A torcida exigiu a saída do Argel porque não era pelo resultado, é porque não convencia. Ou estão esquecidos. Só que quando nós queríamos a saída do Argel, nós queríamos que viesse alguém melhor que o Argel. E cada vez foi ficando pior. Então, eu não estou dizendo que o Guto tenha que sair. Eu estou dizendo que ainda não houve esta evolução. Eu até espero que haja. Mas ainda não houve essa evolução para dizer que ele está tendo assim, um esquema tático muito bem desenhado e que o Internacional está se impondo taticamente ao adversário. Eu acho que tecnicamente ele está se impondo. Olha aqui, nesse grupo de transição, o Chaves não poderia jogar. O Chaves ainda é guri, bem guri, né? Eu acho que o Grêmio tem o mesmo receio que aconteça com o que aconteceu com o Lincoln. Quem jogaram? O Chaves, o uruguaio. Martin Chaves. Martin Chaves. Calma. Tem muito. O Grêmio já lançou o Jonatas, já lançou o Patrick, já lançou o Lima, já lançou o PP. Jean-Pierre. Eles treinaram com a seleção hoje, inclusive, 2 deles ou 3, né? 4 foram chamados. Aí o seguinte, não dá, senão daqui a pouco não consegue nem acompanhar. O Inter, lembra o Inter no gauchão do ano passado? Todo mundo, parecia que todos os guris eram bons. Sim, todos. Tinha como é que era? O Peter. Ian Peter. Voava, nunca mais ouvi falar. Mas futebol... O próprio Alex Santana no retrasado, né? Jogou bem, sumiu. O pessoal assiste pelo Face aí,
Estou recebendo mensagem aqui lá de Santa Catarina. Sim, assisto. Direto. O pessoal, tem um pessoal aí que jogou. Tu diz um brinquedo tinha de todos os estados. Eu sou do tempo do foguinho, como tu diz, né? Sim, tu da primeira passagem. Tem alguns ex-atletas teus aqui que estão mandando mensagem, né? Sabe que me localizaram aqui, o Zílio me localizou. Então, uma turma lá da década de 70. Itacir? Itacir, tu conhece Itacir? Conheço. O Zílio, o Machado, os irmãos Pateta, o Celso Freitas, o Gino, o Augusto, o Paulinho, o Rosa Lopes, Júlio César, que está lá em Caixa. Vamos fazer um encontro de ex-atletas? Encontro de ex-atletas dia 30 de setembro aqui no Parque de Exposição. O Ademir Maria é um dos que está organizando. Isso, o Ademir... Paulinho também. O Paulinho conseguiu entrar pelo Face agora, me mandou mensagem, está lá em Santa Catarina. Foi bom lembrar que eu estou em débito, quero trazer o Ademir Maria aqui. Exato, o Ademir Maria que tem problema de horário, então só agenda um dia certo para ele poder... Ele parece que tem problema na segunda, na terça. Não, acerta lá que o REC vai acertar um dia. Tem 2 programas por dia? Exatamente. Então, um horário para ele... Agora, é um pessoal, tu vê... Tu diz que eu sou do tempo do foguinho. O pessoal que jogava no Frigosul, o Ademir Maria, nessa época, jogava no Frigosul, no Lansul. Porque tem muita gente que a gente falou agora sobre jogadores... Ela não é da nossa época. Não, mas tu falou sobre jogadores... aqui não parece guri, mas... Tu falou sobre jogadores... mais velho, então? Sim. Mas vocês falaram sobre... Preparador físico do foguinho. Vocês falaram sobre jogadores que pintam bem e depois... Até, às vezes, os jogadores nem querem mais, entende? Eles não têm uma oportunidade no clube grande, eles tomam outro caminho pela vida e vão fazer outra coisa. Mas tem muito guri bom e essa turma aí tem muitos que agora, através do WhatsApp, a gente está fazendo contato, não tem? Estão te mandando mensagem muitos no Facebook. Que o Paulinho jogou no Juventude, jogou no Joinville, ganhou alguns títulos estaduais aí. Então tem muitos jogadores que às vezes largam. O Pateta que você fala que foi zagueiro do São Paulo, né? Isso, Guedes, né? O Luiz Carlos, porque eram 2 irmãos. Ele o Luiz Alberto, que era o goleiro, que era bom também, e teve oportunidade, poderia ter... acho que jogou no Cruzeiro, jogou em outras equipes aqui. Mas tem o Jerônimo... Aquino, ele não faz análise de jogador pela foto, faz... O Foguinho, né? O Foguinho fazia, não sei se aprendesse com ele. Quando ele pegava pela foto, eu olhava no jornal e já pela foto ele analisava. Pela foto não, pelo caminhar. Pelo jeito de caminhar, tu já vê esse jogador. E uma coisa que tinha também, nós vamos voltar pro Foguinho agora. Vamos voltar pro Foguinho e outro que tu não acompanhou, chegou a acompanhar o Foguinho, não? Não, só de... Mas o Enio Andrade... Só de entrevistar. Mas o Enio Andrade tu acompanhou? Muito. O Foguinho tinha uma coisa. Sabe como é que ele treinava pênalti? Ele batia? Não, sem goleiro. Ele pegava 2 estacas, botava uma estaca a 1 metro do poste, lá do outro lado pegava uma camiseta, largava lá em cima, uma camiseta de treino aqui, largava ela lá solta em cima do poste e mandava os caras treinar. Bate nesse canto e bate naquele canto. Tá batendo fraco, mais forte. O cara batia forte e não conseguia botar ali. Então esse aqui não me serve para bater. Ele ia treinando e depois, como é que ele treinava? Bota o goleiro lá, agora sem a estaca. Avisa pro goleiro, só vai te mexer no apito. Quando eu apitar, a bola vai naquele canto e tu tem que fazer naquele canto. E aí ele escolhia quem ia bater. Sim, dava dificuldade. O Enio Andrade, exatamente. E tu treinava. O Enio fazia aposta. O seu Enio pedia para os jogadores levantarem a bola. O Leão fazia a mesma coisa. Levantem a bola. Não adianta. Para bater embaixo tem que ser rasteiro e forte. E para bater em cima não pode ser a meia altura. Os caras elogiaram a cobrança do Sobis. Eu achei bastante temerária aquela cobrança. Não, mas ela foi clássica, ela foi forte no campo. Aquela bola é difícil de pegar. O risco que tem aquela bola ali é bater. O que eu volto a dizer, que eu disse aqui no programa... Eu achei que aquela bola ia para fora, o goleiro ia pegar. O nosso provedor da Santa Casa... Ou não ia bater no poste? O provedor da Santa Casa, o desembargador aposentado, o doutor Alfredo Englert, diz que, não, eu vi lá no REC tua tese sobre os pênaltis, né? E aí eu digo, comprovou no Cruzeiro e Grêmio, né? O goleiro espera o batedor, não escolhe canto. Quando é o jogo, no correr do jogo,
O goleiro dizia, quem vai bater é o D'Alessandro. O D'Alessandro 90% bate no canto direito. Vou me atirar no canto direito. É razoável e aceitável. Agora, numa decisão por pênaltis, aonde vem 5 bater ou mais, dependendo do resultado, sempre 1 ou 2 ou 3 vão bater no meio alcance do goleiro. Então, mas o goleiro pega o mal batido. Sim, mas aí é que está, pega o mal batido. Porque o bem batido ele dificilmente vai pegar. Nem voando mesmo antes indo pega. antes ele não vai pegar o bem batido. Então, se tu treinar o cara para bater forte num determinado canto, mesmo tu avisando pro goleiro mas que vai ali, ele não vai pegar. eu tô te dando pelo lado do goleiro. O goleiro Fábio do Cruzeiro não acertou um canto, errou todos. Porque inclusive ele tentou adivinhar. Inclusive o que ele defendeu, ele escolheu o canto e quase toma por ter escolhido o canto. Então, seu goleiro, numa série de 5, até porque o bom batedor, muitas vezes, pelo nervosismo e tal, ele vai calibrar o pé. Vou dar um pouquinho mais para dentro para não errar, para não sair para fora. E aí vai o alcance do goleiro. Mas esse tipo... Então, e o Marcelo Groi pegou esse tipo as que estavam ao alcance dele. Ele não escolheu o canto. Mas no último pênalti ele se mexeu um pouquinho antes da oportunidade do Thiago. Sim. Tu entende? A mesma coisa aconteceu. Mas ali foi o último. A mesma coisa aconteceu no pênalti do Arthur. Isso aí tu tem que ter muita frieza para colocar o pé de apoio do lado. É que tu tá falando pelo lado do batedor, tu falando pelo lado do goleiro. Agora para os batedores, os dois melhores, para botar a bola no pé, o pé do lado da bola e tu tá de cabeça erguida até o último momento, tu tem que saber tem que ter fazer frieza isso aí. Pra isso. O jogador do Inter que jogou, que tá no Botafogo, outro dia João Paulo. Não, o centroavante. O Brenner, que bate bem pênalti. Outro dia ele foi bater um pênalti pelo Botafogo, o goleiro não se mexeu. Até o último momento não se mexeu. Aí ele bateu forte no canto. Porque ele sempre está deslocando o goleiro, né? Sim. Mas aí ele já tinha um canto definido que ele bateu forte. Agora, esse fim de semana, nós tivemos grandes jogadores errando pênalti também. O Messi errou pênalti nesse fim de semana. Sim. Teve uma... Os goleiros estão se aprimorando. Os melhores cobradores foi o Arthur pelo Grêmio. Internet. O Arthur pelo Grêmio cobrou muito bem pênalti. Debochou do goleiro. E o centroavante do Cruzeiro, o menino aquele que entrou, que botou lá em cima, consciente. Mas aquela bola que tu bota ali em cima é gol sempre. Já viu o goleiro pegar a bola? Que foi consciente e frieza. Ele colocou mas isso lá. Que o Foguinho pedia no treinamento e o Enio Andrade a mesma coisa. Bate. O Enio Andrade batia, só que o Enio Andrade tinha uma facilidade de bater chapa lá e cá, tanto num lado como no outro, com uma facilidade que era uma coisa ele fazia com o Leão e com o Tafarel, né? Eu acompanhei mais o Tafarel, mas dizem que o Leão ele ganhava aposta toda hora. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, José do Patrocínio 385. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir e CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378.
Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Insufilme. Você que comprou o seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada com total privacidade interna e segurança? Insufilme. Proteção fator solar 1000 e rejeição de infravermelho? Insufilme, preços imbatíveis. Ligue, agende instalação Insufilme 30 21 23 23 ou 99969 2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Tu estás pensando em viajar? Tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga agora, 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de conhecer, visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou a Nina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite! A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e também em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar, tudo de primeiríssima qualidade. Acesse o site pdapoio.com.br e faça sua compra online. Bom, o Grêmio, nós sabemos, tem um grande desafio contra o Botafogo, que é um adversário parecido com o Cruzeiro. Então, eu acho que o Grêmio deve ter tirado todas as lições desse jogo. Inclusive, o técnico é meio pragmático também. O Botafogo tem uma característica, que é uma equipe que joga em alta intensidade. Uma equipe que, taticamente, já está com o treinador dentro de um esquema que joga há 2 anos aí. Mudam as peças, mas o esquema é o mesmo. E eles jogam marcando o campo todo, fazendo uma correria o jogo todo. Então, o Grêmio tem que ter essa mesma disposição e essa mesma vontade que tiver o Botafogo. Se o Grêmio tiver essa mesma vontade e essa mesma disposição, o Grêmio vai ganhar porque tem mais qualidade técnica. Agora, se tu achar que tu vai ganhar só na qualidade técnica, o jogo vai engrossar. E normalmente essas partidas agora, elas vão passar... É extremamente importante o primeiro jogo. Tu não perder o primeiro jogo, se tu puder ganhar ou empatar com gols, porque a vantagem que o Grêmio tem na Libertadores agora é jogar a segunda partida em casa. Agora, e é uma vantagem importante. É uma vantagem importante. Agora, tu tem que vir para Porto Alegre para reverter, aí já fica mais difícil, tu entende? Então, tu jogar fora... Tem tudo para ser campeão da Libertadores. Depois é Santos ou Barcelona. O Grêmio, de novo, vai ser melhor. Claro que vai ter que jogar, como disse o Aquino. Dentro de campo. Nós vimos contra o Cruzeiro. Tem que jogar, óbvio, mas... 90% do Brasil, não eram só os cronistas gaúchos, não. Achavam que dava o Jeromel já voltou a treinar hoje. Sim. Quer dizer, vai ter bastante tempo. O Jeromel teria... Voltou a correr em volta do gramado. Mas dentro da previsão de 20 dias, ele vai estar pronto em 20 dias. Só que até o jogo, ele teria dificuldade em jogar, seria um risco ele jogar se o Grêmio tivesse passado de fase, o jogo seria dia 7 agora. Mas pro dia 13 ele tem mais uma semana. Então, com certeza, eu acho... A gente espera também que o Maicon tenha condições, entende? Porque tu tem que agora reforçar o grupo. Tu tem que estar com todo mundo pronto. Até seria interessante se nós pudéssemos ter o Bolanhos também. Tu passa a ter alternativa nesses jogos. O Michel já não joga o primeiro jogo. Tu imagina se tu não tiver o Maicon. O Maicon vai jogar. Então tu tem que começar. Então é importante agora, o Grêmio tem um grupo de uns 17, 18 jogadores que estão quase no mesmo nível. Tinha que ter todo mundo, tem que ter todo mundo pronto agora. Olha aqui, boa noite. Em favor do Inter, todos falam, mas no jogo contra o Paysandu, primeiro gol impedido, 2 pênaltis em favor do Inter, 5-1. Copa do Brasil era nós. Eu acho que quis dizer que dava para chegar. Regis Colorado de Novo Hamburgo. Primeiro gol impedido de quem? Do Damião? Não, estava falando do gol do Paysandu. O do Damião não estava. Não, o Damião fez. Não, o Damião não. Eu tive a impressão no estádio que estava, depois vendo na TV. Na televisão. Também é tão duvidoso quanto o do Paysandu. O do Paysandu não é duvidoso, porque pelo menos, é claro, né, às vezes... o tira-teima dele. O tira-teima, quando coloca, é bem nítido que ele estava mais à frente. Mas precisou de botar ali.
Quando precisa botar, coitado do bandeirinha. Por falar em gol impedido, já teve um em Curitiba e Vitória. Curitiba marcou, mas não valeu, 0-0 no Couto Pereira. Sabe o que eu estava dizendo aqui? Até podemos falar um pouco mais. Temos mais um intervalo, né? Não, já fiz o intervalo. Eu estou ficando louco. O melhor para o São Paulo é que ganha o Vitória. Para trazer mais um para desgraça. O ano passado ficou faltando o Sport Recife. Tu te lembra que eu te falei aqui... Foi pro mano a mano com o Vitória... Há uns 2 programas atrás que eu tive aqui, eu acho que já há uns 45 dias, que o São Paulo estava no mesmo caminho do Internacional. Pois é. Continua. O time de São Paulo não é um time para cair, se tu analisar. Agora, o time de São Paulo teve o quê? Uma divisão do clube na estrutura do clube. Internacional, o São Paulo conseguiu expulsar o Aidar, aquele que já tinha sido um ex-presidente há um tempo atrás. Sim. Teve problemas agora, ele se demitiu e depois expulsaram ele do conselho. Ele era um cara que foi colocado pelo Juvenal Juvencio, que veio a falecer depois. Sim. Mas ele fez um racha no clube. Então o clube está todo dividido, a estrutura do clube... Mas, ela não... Alberto, eu vou te fazer uma pergunta. Então, tu acha que a política influencia no resultado de campo? Mas a estrutura de funcionamento de um clube, começa tudo... As coisas têm que começar pelo presidente, pelo comando do futebol, pela comissão técnica e depois vai chegar nos jogadores. Não pode querer que só os jogadores vão resolver. Não, tu me conforta com essa resposta, porque quando eu falo de política, né, muitas vezes... recebo crítica dos telespectadores, ouvintes, né? Porque eles só veem o futebol dentro de campo. Não, nasce tudo nos bastidores. E isso vem lá de trás. Então, nós tivemos problemas gravíssimos aí. Aliás, tem uma reunião convocada no Conselho Deliberativo Internacional para o dia 5, né, sobre o relatório de auditoria. Aliás... Então, observa tempo aqui. Um absurdo isso que aconteceu, né? Um absurdo isso que aconteceu. É uma coisa internacional, já aconteceu isso no Grêmio, mas é um absurdo ser divulgado o que foi divulgado. Pois é, mas é... É um absurdo divulgar ou acontecer? Não, é um absurdo divulgar. Tu contrata uma auditoria. E vaza isso aí, mas é uma várzea. Mas vai quando abrir para os conselheiros, são mais de 300. Mas acontece que não tem essa auditoria, mas alguém da direção ou dessa auditoria que já tinha que mandar ela embora. Como é que vai vazar uma situação dessa? Hoje eu vi vários conselheiros, eu vi numa rádio, tinha 2 conselheiros tradicionais. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Eles não sabem, quer dizer, mas só um pouquinho. E como é que vazam, tu entende? Então, eu recebi detalhes que eu divulguei aqui e divulguei na internet. Alguma intenção existe com o vazamento disso. Mas é que você é tão escabroso. Agora, como o que aconteceu, tem que vazar mesmo. O que aconteceu, o que vai ser analisado é outra história. Agora, o vazamento disso aí eu acho um absurdo. Mas, a primeira coisa, teve o que estão falando, teve uma auditoria. A primeira coisa que tem que fazer, o presidente tem que ter conhecimento disso aí, tem que convocar o presidente que saiu e o conselho consultivo lá para uma reunião. Olha, tá assim. Já houve auditoria das contas, né, que foram rejeitadas. Isso é do conselho, isso aí é no foram conselho. rejeitadas as contas em março, né? E então, a partir disso, foi determinada uma outra auditoria com maior abrangência para que levantasse mais dados. E aí levantou mais dados ainda, e aí tem indícios, inclusive, de crimes fiscais, porque é relativo a notas fiscais de empresas que estariam inoperantes ou que não teriam endereço certo. Enfim, então é uma questão bem mais complexa, né? E aí vem essa questão. Mas saiu um caminhão de dinheiro do Inter, saiu 9 milhões. 9 mais 9 que não estão esclarecidos. Sim. Então são 18 milhões. Meu Deus do céu. Então esses como aspectos é que não se tem não há domínio como, sobre isso, Alberto Aquino, isso não é uma questão, digamos assim, de uma mera irregularidade. Quando é uma mera irregularidade, óbvio que não há por que fazer um alarde. Só que desta vez me parece, pelo que eu acompanhei até agora, que é bastante grave a situação. Foste do Conselho Fiscal? Fui presidente do Conselho Fiscal 7 anos. Isso nos e não é mais conselheiro do Inter? Não sou mais conselheiro. Mas tu não quis mais? Não, a nossa política lá está assim. A política partidária, antigamente, empresários, grandes profissionais, pessoas qualificadas
se filiavam e concorriam, né? Quando ela começou a entrar um pessoal desqualificado, o pessoal mais qualificado começou a sair. E eu estou vendo que no Internacional, de certo modo, começa a acontecer isso, né? Porque eu estou vendo que muitas pessoas... Eu mesmo já estou em dúvida se vou continuar concorrendo. Tem o pessoal que quer que eu concorra, que eu continue. Eu estou avaliando, porque tem um desgaste desnecessário com pessoas que estão lá e não dão explicação de nada. E aí começa, por exemplo, esse descalabro todo. O próprio presidente, num programa aí, num determinado domingo à noite, no programa, perguntaram sobre os 90 mil que o ex-presidente foi condenado. Ele saiu pela tangente, deixando a entender que ele ia pagar, que o clube ia pagar a multa pessoal que o ex-presidente levou. Então, esse tipo de coisa, e vai para o Conselho, e aí teve um problema mais grave, analisando as eleições do Conselho Deliberativo Internacional, 80% dos eleitores do sócio votaram na oposição. 80%. Todos os movimentos que levaram 4.800 votos, que não fizeram a cláusula de barreira, 4.800 votos de 14 mil alguma coisa, 4.800 foi para a lata do lixo. Por quê? Porque não fizeram a cláusula de barreira, foram desconsiderados esses votos, e esses votos foram, então, para as chapas somente 3. Só que dessas 3, só uma era de situação e 2 eram de oposição, sendo que, mesmo sendo de oposição, as 2 no Conselho tinham votado no atual presidente. Quando assume o atual presidente, uma chapa ostensivamente vai para a direção e a outra não ostensivamente, mas também apoia essa direção. Então, quer dizer que o sócio que pensa em votar na oposição, votou 80% dos seus votos foi para a oposição. E quando vai para a prática, não tem nem 20% de oposição do Conselho, porque passadas as eleições, eles vão para a direção. Então, esse tipo de manobra, aí por isso que eu te fiz a pergunta, se isso tem reflexo ou não tem. É claro que acaba tendo. Nós não temos oposição dentro do Conselho Internacional. Os que tem lá são muito poucos e então a direção faz o que quer e o que não quer. O Renato fica com qualquer resultado? É muito sério o que falou o Heller Closa. Não, mas aí vem o problema. Assim, não, é que tu mudaste a sequência que eu imaginei que tu ia falar, era sobre, então, esta reunião do Conselho Deliberativo. Então, agora o Conselho Deliberativo está convocado para tomar conhecimento e não para decidir nada. Ou seja, vão tomar conhecimento dos resultados da auditoria, tá, mas e vão deliberar, tem que estar convocado para deliberar o que vai fazer. Vai ter comissão interna, vão levar para as autoridades que devem investigar isso. Eu não sei nem se as autoridades não vão agir de ofício, porque as denúncias que passaram aí pela mídia são graves. Como eu disse, até de crimes fiscais. Agora, não sei se as autoridades vão agir de ofício ou não. Agora, eu pergunto, o Conselho Deliberativo vai tomar as decisões de instaurar processo muito grave. Ético no Conselho Deliberativo? É o mínimo que tem que fazer. É o mínimo. Agora, só que a convocação me parece que é para ter conhecimento do resultado da auditoria. Sim, mas tu tem conhecimento. Então, vai ter que ter uma proposta. Aí ela não está agendada, vai ter que convocar outra reunião. Então, é isso que nós vamos esperar, porque senão fica assim, não há oposição e só se passa a mão por cima e não acontece absolutamente nada. Tá, agora sim, agora vamos mudar. Agora mudamos. O Renato fica com qualquer resultado? Você acha que... Como qualquer resultado? Não, se não for campeão, por exemplo. Já está perto e longe. Fica no ano que vem. Está perto e longe. Porque ele está perto de ganhar a Libertadores e até perto de o Corinthians continuar tropeçando e ele encostar. Pode ser o Campeonato Brasileiro. Agora, eu acho que dificilmente o Grêmio vai deixar de dentro do Campeonato Brasileiro já conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Já conseguiu. E agora a Libertadores tem que ir para o título. Tem que ir para o título. Eu acho que mas mesmo que não ganhe o título, é inegável que o Renato tem feito um belíssimo trabalho. Bom trabalho. O Grêmio vai jogar com o Real Madrid ainda esse ano. Bom trabalho. E o Grêmio está aí a 6 jogos da disputa. O Grêmio passou uma fase que o Grêmio não vinha passando, né? Que era as oitavas, né? Sim. Então agora tem todas as condições de passar pelo Botafogo. E o outro jogo contra o Barcelona e contra o Santos também e com a vantagem, tanto um quanto contra o outro, né?
A decisão seria aqui. E aqui o Santos veio encurralado contra o Grêmio. Ficou, olha, o segundo tempo foi varziano do Santos aqui. E a arbitragem nos 2 jogos com o Botafogo é de fora. Não são árbitros brasileiros, se cogitou que poderia ser isso, mas não. Primeiro jogo apita um árbitro venezuelano e o jogo de volta na arena o árbitro argentino. Boa noite, Rec. Vocês não acham que o Grêmio entrou com um salto alto contra o Cruzeiro? Nem tinha passado, já estavam falando em poupar para a final. Tem que cuidar para não cair nessa. Maicon Lovato. Rec, eu não falei aqui do Roberto Lacerda, queria mandar um abraço para ele, porque ele está acompanhando o programa lá. Um abração para ele. E ele falou, fez uma análise rápida da questão do jogo com o Cruzeiro, né? Ele, no entendimento dele, foi os 2 alas do Cruzeiro que o Mano Menezes não deixou sair, que foi uma maneira de bloquear essa sobreposição que eu havia falado, e também a questão do Neves, do Thiago Neves, que ele recuou mais para marcar a primeira saída de bola do Grêmio. Que isso, então, o Mano Menezes teria bloqueado. Foi um jogo equilibrado, o Grêmio ganhou 1-0 aqui, perdeu 1-0 lá e foi decidido. Os 2 jogos. Os 2 jogos muito equilibrados. Taticamente, o Mano é um treinador. O Grêmio eu acho que foi mais superior aqui do que o Cruzeiro lá. O Mano tem missões impossíveis na carreira dele, né? O Mano é um treinador que para esses mata-mata, ele soube jogar. Ele é um estrategista. O Mano soube chegar numa final de Libertadores com um time que, se tu olha hoje aquela escalação ali... Pegou São Paulo, pegou Santos, pegou Defensor em alta, com o zagueiro Sorondo metendo gol, depois veio pra cá. Então ele ganhou do Inter, do Abelão, que foi campeão do mundo. E ganhou... Matou 1-1, gol de Pedro. Ganhou uma Copa do Brasil também do Inter dentro do Beira-Rio, né? Sim, com o Corinthians. Ganhou do Tite. Então ele é um treinador que... Amanhã, 1 da tarde, tem mais com o preliminar.